Olha, meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o vereador de Natal, Sandro Pimentel. Na última semana, quinta-feira ou sexta-feira da semana passada, ele protocolou um pedido de impeachment do governador Robinson Faria, por conta do relatório do Tribunal de Contas do Estado, que desaprovou as contas de Robinson em 2016. Bom dia, Sandro. Bom dia, Diógenes. Em seu nome eu quero cumprimentar toda a sua brilhante equipe e também cumprimentar todos os potiguares. Muita gente está se perguntando por que um vereador de Natal está propondo um impeachment e não um deputado estadual, já que você é vereador da capital. E claro, o que lhe motiva aí nesse encaminhamento do pedido de impeachment? Olha, porque eu sou cidadão potiguar. E qualquer pessoa com os direitos eleitorais em dia pode solicitar um pedido de impeachment, seja do prefeito, seja do governador, do presidente da República. Basta, não vou muito longe, lembrar, né, do que aconteceu com a ex-presidenta Dilma, que foi um pedido feito por uma pessoa civil, um cidadão, que por coincidência era presidente nacional da OAB. Então, é claro, Diógenes, que eu, você, nenhum de nós, nenhuma das pessoas que estamos ouvindo, nenhuma das pessoas que moram no nosso estado, que amam o nosso estado, gostaria que a situação do Rio Grande do Norte estivesse como está. Muito pelo contrário, nós queríamos que estivesse dando certo. Eu, pelo menos, torço para que este governo acerte, que dê certo, porque nós moramos aqui. Nós queremos o melhor para o nosso estado. Mas nós não podemos calar e nem fechar os olhos para tanto descalabro e para um crime de responsabilidade brutal, não é, que se instalou agora a partir do julgamento das contas do governador pelo Tribunal de Contas do Estado e já com o trânsito em julgado, ou seja, não tem mais recurso, foi unanimidade, né? Então, na sua opinião, além desse relatório, assim, só para detalhar para o nosso ouvinte, o que é que justifica esse pedido? O que justifica é que o fato do governador ter suas contas rejeitadas, isso constitui crime de responsabilidade e crime de probidade administrativa. Esses crimes. Basta esse relatório para caracterizar isso? Basta, porque o relatório é fundamentado numa lei federal, na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Então tem 3 bases legais. Então, por si só, isso daí já era para a Assembleia Legislativa ter instaurado esse processo. Não sei porque ainda não fez. Acredito que ela está completamente desfocada da legislação e dos interesses do povo. O relatório do Tribunal de Contas da União é de aconselhamento, é de diretriz, mas a decisão de reprovar essas contas de 2016 do governador depende da aprovação da Assembleia Legislativa, de uma votação da Assembleia Legislativa. Esse é o procedimento. Mas, historicamente, o Tribunal de Contas sempre fez ressalvas sobre as contas dos governos, sim, de uma maneira geral. Pela primeira vez, por unanimidade, um governo teve as contas reprovadas, referente aos anos de 2016. O que é que você destaca nessa... Olha, Diógenes, o parecer... É importante lembrar que o Tribunal de Contas é uma instância de fiscalização, uma instância de Estado que tem o seu objetivo central, a fiscalização das contas. Órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. É importantíssimo, né? Ele é pago para isso, é constituído para isso. Ele destaca 21 pontos que levaram a essa rejeição, à unanimidade, como você mesmo pontuou. Eu pensei apenas um desses. Poderia ter anexado todos. Mas eu pensei um desses só, porque eu achei muito gritante. Que é o que ele diz que 67.840.739,06 foram pagos por meio de ofícios, sem autorização orçamentária, o que representa o próprio Tribunal de Contas dizendo que representa crime de responsabilidade e improbidade administrativa previsto na legislação federal. Você imagine, eu acho que na década de 70, antes da Constituição Federal, lá nos interiores longínquos, quando era dirigido por coronéis, eu acho que passavam aqueles bilhetinhos assim, pague ali para fulano e tal,
R$ 1.000, pague para fulano e tal. Isso você faz com seu dinheiro, eu faço com o meu dinheiro, né? Porque é nosso, está na nossa conta, a gente faz dele o que a gente quer. Mas com recurso público não é assim. Como é que você manda pagar 67 milhões, inclusive foi despesa para o PROAD, via ofício? Sem uma lei que autoriza. Sem autorização orçamentária, isso é gritante, isso é brutal. Isso não existe. Não sou eu que estou dizendo, está previsto em lei federal. É crime de responsabilidade. Então não sou eu que estou inventando a roda, não sou eu que estou sendo oportunista, eu estou cumprindo com o meu dever de cidadão. Não é? E, inclusive, acho que todas as pessoas deveriam fazer a mesma coisa, buscar os seus direitos em qualquer área, em qualquer instância. Então, o gestor público, ele tem a obrigação de zelar pelo recurso público. Não é um direito, é uma obrigação. Né? E, além disso, Diógenes, nós colocamos outra coisa, que aí não está no parecer, não está no parecer do Tribunal de Contas, mas nós levantamos, porque também fere uma outra legislação federal que coloca como crime de responsabilidade. Tem uma previsão no Estatuto de Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Norte, no artigo 72, que diz que a gratificação natalina é paga no mês de dezembro. E isso também está previsto, não uma legislação federal, além do Estatuto dos Servidores e na Constituição Estadual, como crime de responsabilidade. Ou seja, nós estamos levando a essa peça 2 crimes de responsabilidades que, segundo a Constituição, a Assembleia Legislativa deve se debruçar, deve receber, e aí ela aprovando, o governador deve ser afastado por 180 dias, para todo aquele processo, né, de defesa, etc, etc. E aí cabe ao plenário da Assembleia depois votar e aprovar ou não o seu impedimento. Qual é a expectativa sua? Porque a Casa Política, a Assembleia Legislativa é uma casa política, está aí em meio a uma votação de um ajuste fiscal. Qual é a sua expectativa real em relação ao pedido de impeachment? Olha, primeiro, eu não vou parar por aí. Só apresentar o pedido e ponto. Achar que resolvi a situação e tal. Não vamos parar por aí. A nossa ideia é continuar. Já pedi uma reunião com o presidente da Assembleia, o deputado Ezequiel, enquanto partido e enquanto mandato. Vamos ter uma reunião com ele para saber se ele vai receber, né? Porque nós protocolamos, mas ele precisa recepcionar esse pedido e encaminhar. Nós vamos saber se ele está ali para mostrar para ele o que é que está sendo a legislação que está sendo descumprida, e ele, como legislador também pago pelo povo, servidor do povo, tem a obrigação de encaminhar. Caso ele não faça, nós iremos apresentar outros, como eu te falei. Porque, como presidente da casa, ele pode simplesmente mandar engavetar. Pode, e não pode. Infelizmente, não pode. admitir, né? Exatamente. A questão da admissibilidade e criar uma comissão especial para tratar desse assunto. Exatamente. Então, como são 21 motivos do TCE, nós podemos fazer 21 pedidos de impeachment, por isso que a gente apresentou um apenas. Agora, eu lhe pergunto, lembro que trata-se de uma análise, de um parecer do Tribunal de Contas que precisa da votação do Parlamento. Isso. O pedido de impeachment do governador se justifica sem a apreciação e a votação dos deputados estaduais. Para uma coisa ocorrer, é preciso que esse relatório seja aprovado pela Assembleia Legislativa, pela Casa Legislativa? É porque é o seguinte, se o relatório do Tribunal de Contas for aprovado pela Casa Legislativa, é quase que automático o afastamento do governador. Então, o que a legislação fala, ela me dá esse direito, eu não sou deputado, ela me dá esse direito de qualquer crime de responsabilidade de qualquer gestor público, eu tenho o direito de ingressar com esse pedido. Eu estou fazendo o que a legislação federal me outorga. Ela me dá esse direito, eu estou cumprindo com o meu direito, apenas isso. Se a legislação está errada, alguém corrige. Mas é isso que está escrito. Eu insisto nesse ponto porque, por exemplo, no caso da Dilma, né, que teve o impeachment dela, antes do pedido de impeachment, o Tribunal de Contas da União reprovou, e aquela situação toda ali das pedaladas fiscais tinha decisões, pareceres aprovadas em plenário pelo Tribunal de Contas da União. É isso que o ponto. Para que esse pedido de impeachment que o senhor apresentou vingue, não é necessário a aprovação do relatório pela Assembleia Legislativa? Não, porque a legislação ela está bem clara e objetiva. Na legislação ela não fala isso. Se falasse que, tipo, um pedido de impedimento, primeiro, né, precede de uma decisão do parlamento, ok. Mas não está escrito isso. Está escrito que qualquer crime
de responsabilidade, e aí os crimes de responsabilidade eles são previstos numa legislação, ele é todo tipificado, e nós encontramos 2 crimes de responsabilidade. Então, neste caso, a gente pode ingressar com um pedido. Agora, óbvio, quem tem o poder para decidir sobre ele, como é um pedido a uma casa política, são os políticos que ali trabalham. Né, vereador Sandro Pimentel, o Estado está quebrado, né? Essa situação aí já vem de algum tempo. O próprio governador Robson Faria, nas últimas declarações, apelos que tem feito pelo ajuste fiscal, fala que, olha, se não tiver ajuste, vai ter falência total do Estado. Ele mesmo está falando já numa situação pré-falimentar. Eu lhe pergunto, nesse momento de tentativa de um ajuste fiscal, não é jogar lenha na fogueira, não, um pedido de impeachment nesse contexto político? Eu acho que uma coisa independe da outra. Mas esse momento que nós estamos passando, ele só agrava, ele só agudiza a situação do governante. Está provado e comprovado que Robson Faria não sabe administrar. Ele assumiu, Diógenes, aqui e onde ele foi, em programa de TV, em horário eleitoral, por onde ele passou, que entraria na história do Rio Grande do Norte como o melhor governante do nosso estado. Mas é uma coisa que a pessoa diz. Sim, mas a realidade às vezes trai qualquer coisa. Essa, né? É a velha política que a gente precisa sepultar. O político, enquanto candidato, dizer uma coisa e na prática fazer outra. E aí não dá para dizer, eu não sabia que tu sabia. Ele foi presidente da Assembleia e foi vice-governador de uma governadora que foi um caos. Mas ele consegue ser pior do que ela. Então, ou seja, tudo isso que está colocado agora, ele já sabia e não resolveu. Nós já estamos com 3 anos, entramos para o último ano de governo. Eu estava fazendo, Diógenes, um levantamento nas contas, no orçamento, nos recursos que foram aplicados em 2017. Aplicado, estou falando de orçado, né? Porque você orça e não tem recurso, não cumpre. Aplicado. Juros e amortização da dívida pública, o nosso Estado pagou 255.885.000 e eu não vou falar o resto. Divulgação de propagandas de governo, 18.500 de publicidade no Estado quebrado. 18 milhões. Que ele assume, 18 milhões, que ele assume que está quebrado. E eu também acho que não foi ele que quebrou. Já vem essa quebra. Ele ajudou a quebrar, porque ele não resolveu nada. Passagem de despesa com locomoção. 9.300.000. Passagem de despesa com locomoção. Diárias. 23.273.000. Ora, se o Estado está quebrado, Diógenes, se você tiver quebrado, se você tiver sem grana, você não vai viajar. Certo? Eu, qualquer um de nós. Você vai ter gasto. Então a gente precisa restabelecer, fazer cortes importantes, cortar o supérfluo. Agora a gente não pode admitir que ele não corte, não resolva e não cumpra com o principal, que é elaborar suas contas, cumprir com suas contas e cumprir com o compromisso do servidor, pagar em dia o salário. Para encerrar, ele não cumpriu. O outro compromisso que ele fez agora foi com as polícias para sair de greve e não cumpriu. Possivelmente a polícia volta e greve hoje novamente. Para encerrar, nosso tempo está acabando. Qual é a posição do PSOL em relação às 18 medidas apresentadas pelo governador para tentar estancar essa crise atual? Olha, Diógenes, tem medidas que elas devem ser aprovadas. Medidas como, por exemplo, a fusão de algumas secretarias, redução de cargos comissionados. Eu quero ver quais são esses cargos. Porque não dá para reduzir cargo de R$1.000, depois dizer, eu reduzi 30, 40, 50 cargos. Quem vai olhar, cargo de R$500, de 300, de 200, eu quero saber se ele vai reduzir cargões, né? Então, essas aí, elas devem ser feitas. Não é um momento que realmente precisa. A parte previdenciária. Mas a parte previdenciária, Diógenes, é redução de salário. Nós não admitimos redução de salário de jeito nenhum. O governo está encontrando uma forma de não dar reajuste, de não aumentar salário. O servidor nem briga mais por isso, agora briga para receber em dia, e ele agora quer reduzir salário. A partir do momento que ele coloca a contribuição previdenciária, o desconto de 11% para 14%, ele aumenta a contribuição, aumenta o desconto em 3%, ele está reduzindo o salário em 3%. E com isso, né, o pessoal não incabível isso, é incabível a venda também do patrimônio
público. Então, existem diversas formas. Nós fizemos uma audiência pública na Câmara semana passada, elencamos diversas contribuições nossas do plenário da Casa e do próprio Ministério Público. Estaremos hoje ainda protocolando no governo do Estado. Esperamos que ele leia, que ele não engavete, que ele ouça diversas pessoas, organizações e segmentos que querem contribuir, porque eu acho que esse é o momento. Nós queremos que, como falei, que dê certo. É isso aí. Eu conversei com o vereador Sandro Pimentel, do PSOL, ele que apresentou o pedido de impeachment, o governador Robinson Faria, na última semana, comentou com a gente aqui a situação financeira do Estado. Quem quiser rever essa entrevista, acesse o portal No Minuto, www.nominuto.com. Tem a janela lá com vídeo e você pode ver partes do programa, enfim, se chegou pela metade. É isso aí. Obrigado pela audiência, obrigado, Sandro, por sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, Deus. Amanhã a gente volta com o Jornal 96.